Boas pessoal, cá estou eu de novo para falar aqui do Porto. Estou de volta com as minhas análises aos jogos do Porto e vou falar aqui do jogo contra o Benfica para a Supertaça, um jogo em que o Porto alinhou com este 11 e como fiz no ano passado, vou falar aqui um pouco sobre os jogadores individualmente, depois também vou falar de forma coletiva da equipa e vou atribuir notas aos jogadores e ao treinador. Começando pelo Diogo Costa, atribuo-lhe um 6.5, ele teve um jogo bom, mas também não foi extraordinário, pois não teve assim tanto que fazer. Quando foi preciso ele defender, esteve presente, apesar de que deu a ideia que no primeiro golo podia ter feito um pouco melhor, mas era uma bola complicada de defender. Tem também um lance em que lhe atrasam bastante mal a bola, um passo um pouco à queima e ele resolve bem a situação. Mas pronto, não há assim grande coisa aqui a dizer do Diogo Costa, pois não foi muito culpado por esta derrota do Porto. Ao Pepe atribuo um 6, para mim foi um dos melhores jogadores do Porto em campo, mas acabou por manchar a exibição ao ter sido expulso num disparate que ele fez, deu uma joelhada no Jurasek e foi completamente desnecessário e uma atitude que ele não devia ter tido. No entanto, no resto do jogo fez bastantes intervenções até em jogadas perigosas do Benfica e até evitou que o resultado fosse mais dilatado e também teve bem no capítulo dos passes. Ao Marcano, atribuo um 6, ele não fez um jogo tão bom como o do Pepe, no entanto não vou penalizar tanto como penalizei o Pepe, pois não foi expulso, como é evidente. O Pepe podia ter tido um 7.58, mas acabou por depois hipotecar essa nota e o Marcano aqui fez um jogo competente, mas também teve algumas falhas, nomeadamente no lance do 2-0, em que demorou a recuperar e a reagir à situação e acabou por ter culpa aí nesse golo. Destaco uma grande intervenção que ele fez de cabeça, um remate do Benfica, que ia à baliza, e não sei se o Diogo Costa defendia, e fez várias recuperações. Ao PP, atribuo um 6.5, parece-me que foi dos melhores elementos na primeira parte, ele esteve muito ofensivo durante os primeiros 45 minutos, faz um passe brilhante por cima da defesa, a isolar o Taremi, e depois o Taremi desperdiça essa chance. No entanto, também teve más ações e levou um amarelo completamente escusadamente, em que se foi pôr à frente do jogador que estava para marcar o livre. Depois no lance do 1-0 também faz um péssimo passe, em que entrega a bola ao adversário, mas como positivo também teve que fez muitas recuperações e acaba por dar aqui uma nota positiva. Ao Zaidu atribuo um 5, não foi um jogo muito bem conseguido por parte dele, ele até teve algumas boas ações no ataque, principalmente, mas sinceramente acabou por desperdiçar muitas outras oportunidades em que definiu mal e também não conseguiu intervir no lance do 1-0, portanto tem que dar aqui uma nota negativa. Ao Gruitch atribuo um 5.5, ele teve uma exibição, na minha opinião, pouco convincente, apesar de que até fez várias recuperações e teve algumas intervenções defensivas. No entanto, continua a fazer vários erros individuais e a não dar ao meio campo do Porto aquilo que é preciso. Ao Eustáquio atribuo um 5, parece-me que ele esteve bastante apagado neste jogo e depois até acaba por ser um dos primeiros a sair. Destaco apenas um corte que ele fez na área Di Maria, mas de resto realmente não notei assim muitas ações positivas. Ao Otávio atribuo um 6.5, ele entrou bem e esteve muito interventivo no ataque nos primeiros minutos, cobrou bem um canto até para o Namasso, que podia ter dado golo, e teve também algumas intervenções defensivas importantes. No entanto, foi desaparecendo ao longo do jogo e não foi um jogo muito à sua imagem, não sei porquê, mas realmente parece que não estava tão disponível fisicamente como em outros jogos. Ao Galeno atribuo um 6, foi um jogo de altos e baixos para ele, ele acaba por ser o elemento mais desequilibrador na frente, com várias jogadas individuais que consegue passar por um ou dois jogadores, mas define mal em vários lances e hipotecou também um pouco a hipótese do Porto chegar ao intervalo em vantagem. Marca um golaço incrível no fim do jogo, mas é um golo anulado, pois o Gonçalo Borges deu com o braço na bola. E depois não mostrou alguma polivalência ao acabar o jogo a defesa esquerdo, se bem que não é de todo a sua posição ideal. Ao Namasso também atribuo um 6, ele foi aparecendo, principalmente na primeira parte,
em algumas jogadas, mas não teve assim muito destaque e acabou por perder gás na segunda parte e também saiu cedo, aos 65 minutos. Destaco dois lances dele. O primeiro, quando cabeceia após um canto do Otávio e quase que marcava golo, e outro lance em que ele ganha bem a bola aos centrais do Benfica e que amortece para Taremi à entrada da área, podia ter feito melhor. Ao Taremi, atribuo um 4.5, parece-me que foi um jogo fraco dele, passou completamente ao lado do jogo, todas as chances que ele teve decidiu mal, mas também não teve muitas, teve duas que eu me lembro, em que faz um remate disparatado após um grande passe do PP e depois o outro após aquele amortecimento do Namasso, em que faz um remate também fraquíssimo à entrada da área. Pode-se dizer que a melhor versão do Taremi não esteve presente neste jogo e de facto fez bastante falta. Passando aos suplentes, começo pelo Romário Baró e atribuo-lhe um 6. Ele mostrou bastante vontade de levar a equipa para a frente e isso é de assinalar, é sempre positivo e até estava a ser um dos poucos jogadores que conseguia fazer isso. No entanto, perdeu a bola em zonas proibidas e mostrou também que ainda não está com aquele nível que é preciso ter para ser titular no Porto. Ao Tony Martínez não vou atribuir nota e até não costumo fazer isto para jogadores que jogam mais de meia hora, mas realmente ele quase não tocou na bola, pois a equipa na segunda parte teve muita dificuldade para atacar. Ao João Mário atribuo um 6, ele tentou atacar e até teve uma outra jogada interessante, mas nunca criou grande perigo. Ao Gonçalo Borges e ao Fran Navarro não vou atribuir nota, pois tiveram poucos minutos em campo, no entanto destaco que o Fran Navarro ainda teve uma chance para marcar, mas não conseguiu fazer. Ao Sérgio Conceição, infelizmente, vou ter de atribuir uma nota bastante negativa, um 3. Ele, de facto, até pôs a equipa a praticar um bom futebol durante os primeiros 15 minutos e foi uma entrada de jogo promissora, mas depois, ao longo do jogo, foi incapaz de resolver os problemas da equipa e teve também substituições tardias, mas a nota negativa nem é tanto por isso e é mais porque ele, ao ser expulso, recusou-se a sair do campo e, de facto, parece-me que não esteve nada bem nessa situação. Eu sou um apreciador do Sérgio Conceição e continuo a achar que ele é o homem indicado para estar à frente do Porto. No entanto, não gosto muito de ver estas atitudes. Eu compreendo até o lado dele, mas não acho que deva fazer estas coisas. Resultado final 2-0, um jogo em que o Porto entrou bastante melhor que o Benfica e até esteve por cima na primeira parte, se formos a analisar os primeiros 45 minutos, mas depois daqueles 15 minutos iniciais, é verdade que o Benfica equilibrou a partida. O problema foi que na segunda parte o jogo foi todo do adversário e o Porto não conseguiu criar praticamente chances de perigo e isso acaba por justificar a vitória do Benfica, que mostrou-se superior ao Porto ao longo dos 90 minutos. Acho que ficou claro que o Porto precisa de reforços na equipa, principalmente a nível de laterais, mas isso não é um segredo para ninguém, toda a gente tem a noção disso, pelo menos que andam mais atentos, e no meio-campo também notou-se ali alguma falta de qualidade, muito sinceramente, mas não estou tão preocupado com isso, pois vão entrar dois jogadores novos no plantel para esse setor do campo. E foram estas as minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.